E você era advogada. Como é que depois você veio caminhar e se tornou blogueira? Tem até uma coisa engraçada sobre isso, porque a Betina tem 1000 coisas que ela tá fazendo, né? Aí quando você tava falando das coisas que você faz, eu lembrei da mãe da Malu falando da profissão da Malu, pra algumas pessoas. Uma vez a mãe da Malu falou, minha filha é só blogueira. Como se fosse um negócio super simples de ser feito, né? Esses dias pra trás, eu tava assinando um documento e a menina me perguntou a profissão. E eu me dei um pane, assim, na hora. Eu falei assim, gente, o que eu sou? O que eu coloco? A minha dica é, coloca empresária. Eu coloquei empresária. Mas eu passava isso até como copywriter. Uma vez cheguei nos Estados Unidos, falei que eu era copywriter, o cara perguntou o que é. Eu, caralho, o que é? Como é que eu vou explicar isso em inglês ainda? Aí você fica falando que eu sou advogada, eu sou empresária, eu sou digital influencer. O que eu sou, né? Você entra numa crise existencial até. Mas essa minha construção foi diferente da Betina, de certa forma, assim, nas redes sociais. Porque foi muito aos poucos, né? Como a Malu falou. E uma coisa que eu acho que é bom de você crescer aos poucos é essa questão de você ter a oportunidade de errar pequeno. Então, por exemplo, você vai fazer uma live. Vamos supor, fazer uma live. Você errar fazendo uma live pra 10 pessoas é diferente de você errar fazendo uma live pra 10 mil. Então é legal você ter essa questão da construção, por exemplo, stories. Eu era péssima pra gravar stories no início, era muito ruim. Inclusive, eu sou uma pessoa bem introspectiva, introvertida, né? Então, eu não tenho essa facilidade de comunicação, como algumas pessoas têm a impressão que eu tenho. Mas foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos mesmo, de acordo com que eu ia crescendo e aprendendo a lidar com essa coisa do digital. Eu cheguei aqui em São Paulo. E, por exemplo, no aeroporto, um menino me parou e falou: eu te reconheci pela cor da unha. E na hora… Caraca! E eu falei assim, legal. Essa unha é da Duda Vieira que eu conheço. Te reconheci pela cor da sua unha. Eu falei, e eu tava sem maquiagem. E tava tipo assim, né, tinha acabado de acordar, porque eu tava dentro do avião, vim de madrugada. E aí, tipo, me bate tem uma hora que eu tenho que falar assim, peraí, a Duda Vieira agora, sabe? Tipo assim, agora eu sou a Duda Vieira. Aí você tem que meio que encarnar ali e falar assim, não, pera, eu sou digital influencer, essa pessoa me conhece, por mais que eu não conheça ela. É igual a Betina falou, né? Eu te conheço intimamente, que eu falo cada coisa. Mas ainda é melhor você pega com sono no aeroporto do que você pega bêbada. Com certeza. Nossa, essa é porque a gente já virou influenciador, a gente já era o quê? Casados, né? Já era mais vida louca. A juventude já tinha passado. Mas eu comecei mesmo, assim, por conta… eu comecei quando eu tava no final da faculdade, ali no final de 2018, meio de 2018. Quando eu tava no último período. E eu percebi que eu estava… Qual a sua idade, Duda, só pra saber? Eu tenho 25. 25, você tem quanto, Betina? 24. 24? Eu tenho 29, eu sou um velho já. Nossa, 29, eu sou o mais velho da mesa. Tenho 33. Já é um tiozão do digital, né? Mas por favor, Duda, continue. Eu comecei então, eu tava ali no final da faculdade. E eu comecei a perceber que eu iria me formar e eu não tinha ninguém na minha família que era advogado, que tinha escritório. Eu não tinha como ter certeza de que eu seria contratada no escritório que eu trabalhava na época. E eu comecei a pensar, né? Lá em Goiânia. Em Goiânia, é isso. E eu falei, gente, eu vou me formar. Nem as pessoas que me conhecem sabem que eu quero ser advogada. Porque na maioria das vezes, quando você entra no direito, a pessoa já presume que você quer fazer concurso público. E eu já tinha decidido que eu não queria fazer concurso. Ainda mais tão próximo de Brasília, né? Uma influência muito exatamente. grande. Lá em Goiânia tem muito essa mentalidade, assim. Você entra na sala de aula, né, no primeiro período, o professor pergunta quem quer concurso e 90% das pessoas levantam a mão. Então, quando eu decidi que eu não queria concurso, que eu tive a coragem de assumir aquilo ali, não quero fazer concurso, quero ser advogada. Eu percebi que eu precisava, então, de começar a construir meu nome, né? Porque as profissões autônomas, no geral, né? Depende muito dessa questão de ter um nome construído, do seu nome chegar antes de você, né? Eu falo assim. Então, eu falei, bom, eu quero começar agora. Quero começar enquanto eu ainda tô saindo da faculdade, ainda tô construindo. E aí, eu comecei a dividir no meu Instagram, assim, como que eu tava fazendo pra estudar pra OAB. Tava estudando pra prova da OAB na época. E falei, vou mostrar como que eu estudo, enfim, né? Minha metodologia de estudos. E comecei a dividir com as pessoas. E nessa época, eu tinha uma planilhinha que eu montei, assim, que era uma planilha pra eu conseguir ler o vadimécum até o dia da prova da OAB, né? No caso, eu tinha escolhido o direito civil. Então, eu queria ler o Código Civil até o dia da prova. E eu Mas fiz você essa queria planilha. dividir com quem te seguia ali, amigos, família. 2.000 seguidores na época. Era só as pessoas que estavam ali mesmo. E que tema sexy, né? Pessoal, hoje é Código Civil. Você vê, nossa. Pegar e falar disso. E eu mostrava. Eu falava, gente, eu tô aqui e tal. E mostrava. Eu fui muito incentivada pela Camila, que trabalhava no escritório que eu trabalhava. Eu era estagiária. E ela já era advogada. E ela me incentivava e tudo. Falei, vou começar a dividir isso. Então, mas você não pensou que ia virar blogueira com jamais. Na minha intenção inicial era fazer com que as pessoas que me conheciam soubessem que eu queria ser advogada. Então, tipo assim,
O amigo do meu pai saberia que eu queria ser advogada. A minha manicure saberia que eu queria ser advogada. Para as pessoas saberem que elas poderiam ir até mim, né? Se elas precisassem. Isso já é um insight, né? Se as pessoas não sabem que você tem um negócio, algo tá errado. Não, se nem as pessoas que te conhecem sabem, imagina, né? Então, é o que eu falo. Todo lugar que eu vou hoje, assim, meu pai, gente, meu maior marketing é meu pai. Porque qualquer lugar que ele vai, ele fala, mesmo. segue minha filha aí, segue minha filha aí. O pai dela. Member get member, né, cara? Então, é você ir construindo mesmo, né? Tipo, você ter a coragem de falar o que você faz, você se apresentar para as pessoas. A minha ideia inicial era essa, não era, tipo, ser famosa ou ter 300 mil seguidores. Era fazer as pessoas que já me conheciam saber que eu queria fazer aquilo. Então, eu comecei a dividir e até que chegou num ponto que, como eu tinha muitos amigos que estavam na faculdade também estavam estudando para o OAB, eles falaram, Duda, você não quer compartilhar essa planilha sua com a gente? Porque é uma planilha legal, tal, a gente tá vendo que você tá conseguindo estudar. E aí eu fui, tirei um final de semana, né? Eu não tinha nada a perder, eu ganhava R$800 no estágio na época. E eu falei, bom, não tenho nada a perder. Tirei um final de semana, montei a planilha lá que eu fazia para todas as matérias. Tipo, eu fazia de civil, mas eu fiz de penal, empresarial, enfim, montei várias planilhas. E comecei a vender ali no meu Instagram para 2.000 pessoas por R$20. E aí, eu fazia totalmente manual mesmo. A pessoa precisava me mandar um e-mail, me falando qual era a matéria que ela tinha escolhido. Eu mandava a minha conta, depois ela me mandava o comprovante e eu mandava pra ela a planilha. E pra sua surpresa, vendeu, né? E vendeu, tipo assim, alguns cursinhos de Goiânia compartilharam a ideia e tal. E assim, eu comecei a fazer R$500 por mês vendendo as planilhas. E pra mim tava incrível, porque eu ganhava R$800 no estágio. Gente, eu descobri o Brasil aqui agora. Maravilhoso, eu tô ganhando dinheiro com isso aqui, né? Com 2.000 seguidores. Então, até é legal, porque tem gente que acha que você tem que ter muitos seguidores pra começar a vender. Que você tem que ter 10.000 seguidores pra ter o arrasta pra cima. E colocar um link ali. Tirando a Betina, ninguém começa com muito seguidor. Ninguém começa. Foi o que aconteceu da noite pro dia. Exatamente. E você também tem a oportunidade de você ir melhorando o seu produto. E melhorando a sua entrega, né? Coitado do Imagina Fernando, eu fazer lembrei isso. do Fernando. Quantos seguidores você tem, Fernando? Eu acho que eu tenho 6.700. Faz o merchan aí também pra galera. Vou fazer. No final a gente Salve, bota. salve. Segue aí. Mas foi isso, eu fui fazendo essa construção até que eu comecei a estudar muito sobre marketing para aplicar na minha vida enquanto advogada. Então, assim, como eu queria ser conhecida como advogada, eu comecei a estudar marketing e aplicar para as pessoas me conhecerem. Então, comecei a ser convidada para eventos da OAB, comecei a ser conhecida, fazer várias parcerias, um networking forte com 1 ano de formada. E as pessoas começaram a reparar nisso, né? Tipo, Duda, como que você tá fazendo isso, né? Poxa, você tem 1 ano de formada, você já tá aí sendo convidada. A OAB é um ambiente restrito e a galera me conhecendo e me convidando e tal. E até que eu falei, bom, me caiu a ficha que eu estava estudando mais sobre marketing do que sobre direito. Eu estava gostando mais de estudar sobre marketing do que sobre direito. E aí, as pessoas me procurando para aprender a fazer isso. E até que eu tive que tomar uma decisão, né? No ano de 2020, na verdade, eu vivi uma vida dupla. Porque eu era a Duda advogada e eu era a Duda marqueteira. E eu dividia isso mesmo, assim. Porque no escritório que eu trabalhava, era proibido, assim, mencionar o escritório. Meu chefe é muito tradicional, então ele falava, olha, Duda, você posta o que você quiser, mas você não menciona o nome do escritório. Era muito assim. E engraçado, né? Que era um marketing gratuito. E nem chegar pro super-homem e falar, cara, você não pode usar a sua visão de raio laser ou voar. Exatamente. O cara tem um superpoder e não podia usar. Imagina o tanto de cliente que você poderia adquirir pro escritório. Você vai fazer só isso agora. Os clientes que vinham pra mim, assim, foi o que a Empíricos através fez do contigo, sabiamente, né? Bom, agora É. você tem superpoder, vamos usar esse negócio. Exatamente, foi o que eles aproveitaram, né? Mas no meu caso, não. Por exemplo, os clientes que vinham até mim através do Instagram eram só meus. Não tinha vínculo com o escritório, né? Então, eu dividia isso mesmo. Eu tinha que dividir, porque no ambiente que eu trabalhava ali, não era algo a se explorar. É um mundo muito tradicional, né? É muito tradicional mesmo. Meu Pessoal chefe já muito tinha um nome engessado. construído. Então, ele não queria. Assim, ele queria manter o nome do escritório escondido mesmo. E aí, eu ia dividindo, assim. Durante o ano de 2020, eu gravava aulas, assim, das 5 da manhã às 8, porque 8h30 eu tinha que estar no escritório. Minhas reuniões com a minha equipe de marketing, a equipe de lançamentos, eram todas a partir das 8 horas da noite, porque era o horário que eu tinha. E eu fui dividindo até que eu realmente larguei o direito. Tipo assim, foi um processo interno também, porque eu sou uma pessoa muito segura, assim, muito estável. Então, eu não sou aquela pessoa que chuta o pau da barraca e, tipo assim, né, agora vamos fazer. Eu fui construindo aos poucos. Foi a mesma coisa comigo, eu me identifiquei bastante nesse ponto, porque eu também tive essa jornada dupla, onde eu tava no exército e acabava o expediente, ou antes do expediente, acordando às 5 da manhã, eu fazia as coisas da empresa, que na época o carro-chefe era a Malu.
Ela que tinha lá a cara, que tava no YouTube, eu ficava nos bastidores, aí respondia. Quem tiver, por exemplo, e-mail dessa época, que mandava alguma coisa comprando o calendário da Malu, ou e-book de Era receitas, tudo o Bruno que respondia. vai ver que as respostas são entre 5 e 7 da manhã, ou após as 7 da noite, que era o horário que eu tinha livre pra isso. Até uma hora que eu vi que essa parte estava tão interessante e já tinha um patrimônio investido também, que era capaz de manter a gente, que eu falei, olha, acabou o vínculo com o exército, vou embarcar de cabeça no seu negócio. Então me identifiquei muito, porque eu também não era o cara da loucura. Durou Pena 3 que deu dias. errado, né, Queime cara? sua Durou fonte. 3 dias, aí ele abriu o próprio negócio dele. Exatamente, eu não joguei tudo pra cima e falei, agora vamos buscar. Eu fui construindo, né, e fui adequando a ideia na minha cabeça também e tal, pra eu falar, bom, porque eu sempre tive aquela construção, vou fazer faculdade, eu tava fazendo 2 pós-graduações na época de direito. Então, eu tive que largar isso e abraçar uma ideia nova. E aí, eu fui trabalhando isso na minha cabeça durante o ano de 2020, até eu conseguir largar de vez e abraçar o mundo do marketing. É engraçado isso, porque assim, ó, desde a primeira vez que eu fiz um lançamento, que nem foi um lançamento de verdade, que eu abri alguma coisa assim pra vender, além das planilhas, né, uma coisa mais estruturada, que foi em abril de 2020. Acabou de dar um ano aí. Fez um ano, é bem né? recente. Super recente. E é muito doido, porque muita gente escreve pra gente assim, traz alguém que não é famoso, ou alguém que começou do zero, ou alguém que tá fazendo sucesso há pouco tempo. A gente faz isso o tempo inteiro, só que as pessoas... Parece que... Só que parece que a pessoa já tá ali naquele lugar consagrado, né? E você é uma prova disso, prova viva disso. E muita gente, elas não entendem que eu e o Bruno, a gente começou do zero. Todo mundo Você começa com começou zero do seguidores. zero. E a gente construiu isso aqui. Talvez há 4 anos atrás, talvez há 1 ano atrás. Mas foi agora, né? Faz pouco tempo. Independente de quem foi, faz pouco tempo isso. Não, faz pouquíssimo. Eu tenho, inclusive, um direct que a Duda me mandou em 4 de novembro de O Bruno 2018. adora isso. Na época, ela Caraca. ganhava R$1.000 por mês como estagiária. E ela mandou, é verdade. Em 4 de muito novembro de legal 2018, 2019, É muito pouco tempo. 20, É que muito foi pouco. quando ela entrou no digital de cabeça. Agora a gente tá nem no final de 2021. É. Então isso aqui faz 3 anos. 3 pô. anos, E olha o sim. quanto a vida mudou.